Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Aviva a Tua Obra, Senhor. E hoje nós vamos falar da lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição 11, essa é a lição do dia 12 de março. Nós sempre estamos 2 semanas atrasados e devido às revistas demorarem para chegar aqui. Então, lição de número 11, 12 de março, o avivamento e a missão da igreja. O texto áureo da nossa lição se encontra em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Esse é um texto bem conhecido. E diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só que verso profundo e maravilhoso. São palavras de Jesus depois de ressurreto. Ele deu essa ordem aos seus discípulos e a nós que hoje cremos nele. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nossa obrigação é de ir e pregar o evangelho. E as pessoas vão responder, ou crer ou não crer, mas quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 a 16. Verdade prática, nesse tempo que é marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Exatamente, nós precisamos do avivamento nas nossas vidas e na igreja para podermos ver o cumprimento dessa ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Atos 1:8, Jesus diz que eles receberiam, eles e nós, esse poder que viria sobre o alto e ser-me-ias testemunha, disse Jesus. Então, a igreja, para cumprir a sua missão, precisa do poder e da graça de Jesus. Vamos para ler o texto de Marcos 16, verso 14 a 20. Diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Esse é o trecho final dos últimos versos do Evangelho de Marcos. E nesses últimos versos do Evangelho de Marcos, nós encontramos a ordem de Jesus. Note que Jesus apareceu aos 11 e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade por não haverem crido nos que já tinha visto já ressuscitado. Mas aí mesmo assim Jesus deu a ordem e falou dos sinais que seguiria aos que pregassem o evangelho. E o próprio Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais. Essa é a leitura bíblica que nós fazemos em classe. Vamos à introdução da nossa lição. Nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, e como resultado disso, grande avivamento era produzido pelo Espírito Santo, com sinais e maravilhas que o Senhor confirmava a palavra. Depois que eles foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, nós, como cristãos e as igrejas cristãs,
precisam de um avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Nós necessitamos, nesses últimos dias, do poder, da graça, que o Senhor também confirme a palavra que nós pregamos com sinais e maravilhas. Esse é o verdadeiro sinal do avivamento. Vamos para o ponto 1 da nossa lição. O avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos e a própria incredulidade, como nós vimos no verso 14, depois da ressurreição de Jesus, que se apresentou triunfalmente e gloriosamente perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados, ao ouvir o testemunho de Maria, que estivera no túmulo, e constando que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram, permaneceram na sua incredulidade e estavam completamente desolados. Nós vimos que o Senhor teve que lançar em rosto a incredulidade deles. Mas após a aparição de Jesus aos discípulos, após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominava a mente e, quem sabe, o coração dos discípulos, Jesus, então, finalmente apareceu aos 11, que estavam reunidos e com medo dos líderes judaicos. Jesus lhes disse: paz seja convosco, Lucas 24:36. E eles pensavam até que viam um espírito, Lucas 26, verso 37, Lucas 24, verso 37. Até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés que haviam sido perfurados, Lucas 24, verso 40. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado, Lucas 24, verso 41. Inclusive, eu quero apontar que há um erro aqui na revista, que marca Lucas 26 e Lucas 26. É Lucas 24, verso 37, Lucas 24, verso 40 e verso 41. Então, onde Jesus, eles pensaram que era o Espírito, viram as mãos e os pés que haviam sido perfurados pelo prego e também viram que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim tiveram grande dificuldade para crer. O avivamento veio após então a ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandamento da grande comissão. E esse ide que nós falamos em Marcos, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 a 16, que foi o texto áureo que nós lemos. Naquela ocasião, Jesus prometeu que haveria sinais que seguiriam a pregação e milagres que autenticariam o ministério deles ao pregar o evangelho. Esses mesmos sinais estão à disposição de todos que crê em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, se pregaram com unção, expulsaram demônios, curaram enfermos. Lemos isso em Atos 3, 6 a 10, Atos 5, 15, 16, Atos 8, 7 a 8. Tudo isso são evidências e sinais e maravilhas que vemos no livro de Atos. Demônios expulsos, gente liberta. Aquela moça que perturbava Paulo em Atos 16 foi liberta, o espírito de adivinhação dela. Paulo e Silas sofreram a consequência, Atos 16, 14 e 15. Mas nós vemos que realmente o expulsar demônios havia na vida dos apóstolos. Filipe também curou muitos enfermos, Atos 8, 6, 7. Desse modo, a palavra e a pregação do evangelho era demonstrada com sinais e maravilhas na igreja primitiva. E deve ser também nos dias de hoje. A igreja de Jesus recebe o poder do avivamento espiritual para proclamar o evangelho. E é indispensável esse poder para proclamar o evangelho com o poder do alto. Atos 9, 34, 42, nós vemos Pedro também aqui sendo usado por Deus para a ressurreição de Tabita, para a cura de Elimas e tantos outros milagres que vão acontecer
pelo poder do Espírito Santo. Atos 14, 8 a 10, Paulo também cura um paralítico. Então nós vemos que a pregação dos apóstolos, e não só dos apóstolos, até Filipe, que era diácono em Atos 8, foi seguido de sinais e maravilhas. E hoje também nossa palavra deve ser seguida com sinais e maravilhas do Senhor. Vamos para a sinopse do nosso tópico 1, não é? A sinopse diz o seguinte, que a transformação dos discípulos foi total após esse revestimento de poder. O tópico 2 da nossa lição fala do avivamento na missão da igreja local, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus e deve produzir no nosso também. Mesmo com perseguição, os apóstolos pregaram com ousadia o evangelho de Jesus, e eles, começando por Jerusalém, que foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Podemos ler isso em Atos, capítulo 5, verso 27 a 29 e no verso 42. Eu vou ler Atos, capítulo 5, verso 27 a 29, para nós vermos a ação de Deus como era constante, diz: e trazendo-os, apresentaram ao conselho, o sumo sacerdote os interrogando, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O sangue desse homem é o sangue de Jesus. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram, não, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui eles foram enfáticos, e no verso 42 diz que todos os dias, Atos 5, 42, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Note que era todos os dias. Será que nós temos a mesmo fogo e chama em nós para anunciar Jesus todos os dias, nas casas, nos templos, aonde Deus nos chama? Esse era o modelo de uma evangelização dinâmica, local. Não só pregar dentro de 4 paredes nos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e no bairro, como vemos, e todos os dias no templo e nas casas. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Quando nós temos Jesus, queremos anunciar todos os dias, não só no templo, mas também nas casas, nos locais, nos bairros. A igreja avivada, ela apresenta sinais que o Pentecostes ainda está ativo, principalmente na prática missionária. Há uma demonstração de que dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório a todos. O ponto 2 vai nos falar do avivamento nas missões regionais. Podemos dizer, como missão regional, que é aquela realizada em locais um pouco mais distantes da onde nós moramos, ou do centro de nação inicial. Por exemplo, no estado brasileiro, como essa revista foi escrita no Brasil, há diversos municípios, cidades do interior, que são as nossas Judeias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Uma vez que nós alcançamos a nossa Jerusalém, devemos ir um pouco mais e alcançar outras cidades com o evangelho. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos levaram a muitos outros lugares. Foram a Samaria. Atos 8 nos fala do trabalho de Filipe em Samaria. Atos 8:1 nos diz assim, Atos capítulo 8, verso 1, lemos assim, e também Saulo consentiu que a morte daquele, todos foram dispersos por todas as terras, Judeia. Verso de número 5 nos diz, Atos 8, verso 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aqui está o verdadeiro trabalho regional. Filipe já saiu de Jerusalém e pregava em Samaria.
Então, depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos levaram esse evangelho a outro lugar. E Deus usou a dispersão que houve, não é? Conforme a perseguição que se levantou contra a igreja em Jerusalém, por parte do apóstolo Paulo, que naquela época não era apóstolo, mas perseguidor da igreja, e causou então a dispersão dos crentes para a terra da Judéia e Samaria, exceto dos apóstolos, porque os apóstolos se mantiveram firmes ali em Jerusalém, e conforme eles foram a essas regiões de Judéia e Samaria, disseram que a Bíblia declara que eles, verso 4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Note que os apóstolos ficaram, mas os crentes iam anunciar a palavra. Tem gente que acha que só o pastor, só o líder pode anunciar. Não, todo crente pode anunciar a palavra de Deus. Todo crente, aonde ele vai, ele pode levar o evangelho. E nós vemos que Filipe era diácono e desceu à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. Então é importante fazer também não só missões locais, mas também regionais, um pouco mais distantes. Falando de missões regionais atualmente, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas e os crentes locais em centros metropolitanos, em centros de porte média, em municípios pequenos, em porte para evangelizar e cumprir a grande missão de Jesus. Que o nosso objetivo seja levar o evangelho a todos, e esse é o objetivo de todo crente sincero. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de que despertamos para a obra de Deus. Hoje nós gozamos de uma liberdade para pregar, mas muitas vezes não o fazemos. Então precisamos voltar à prática do anunciar o evangelho todos os dias, né? Aproveitando que desfrutamos dessa liberdade ainda constitucional para expressar a nossa fé e proclamar o evangelho de Jesus a toda criatura, em todos os lugares, em todos os estados, cidades, distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo, e não só o Brasil, as demais nações, os irmãos brasileiros que estão espalhados pela Europa, pela América, que sejam instrumentos de Deus para que o evangelho seja pregado. Sinopse tópico 2. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo na sua prática missionária. Deus não nos aviva para nós ficarmos falando em línguas na igreja. Deus nos aviva para que nós falemos até em línguas, mas levamos a mensagem do evangelho à língua dos homens, para que eles entendam a mensagem do evangelho e venham a se converter. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, o avivamento e as missões transculturais. Nós já falamos de missões locais, regionais, agora vamos falar de transculturais, aquelas que vão até os confins da terra. Atos 1:8, Jesus diz que seus discípulos receberiam o poder do Espírito Santo e seriam testemunhas dele tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles foram e ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre, Antioquia, Roma e tantas outras igrejas que foram abertas. Nós lemos no livro de Atos as viagens missionárias de Paulo, primeiro com Barnabé, depois com Silas, depois levando consigo Timóteo e tantas outras viagens que foram feitas. Falando da primeira igreja missionária, foi a igreja de Antioquia, que nós vemos que enviou a Saulo separa Barnabé e a Saulo para a obra que tenho com eles, e foi o próprio Espírito Santo que mandou. Então a igreja Antioquia já realizava missões locais e missões urbanas, e agora começou a enviar missionários para que fosse aos demais lugares pregando o evangelho. E nós vemos como resultado disso, muitos aceitaram a Cristo como Salvador. Atos capítulo 11, eu vou ler verso 20 e 21, lemos assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando ao Senhor Jesus. Está vendo? Eles já, varões de Chipre, Cirene,
que em Antioquia anunciaram aos gregos ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então vemos que eles levaram o evangelho aos gregos. E por causa do crescimento dessa igreja em Antioquia, os discípulos mandaram chamar a Barnabé, não é? E a igreja, olha, diz que chegou a fama dessas coisas da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Então a Barnabé foi enviado a Antioquia devido à notícia da igreja de Antioquia que chegou até Jerusalém. Barnabé depois foi buscar Saulo, não é? Diz que Barnabé, ao ver lá, ele decidiu ir buscar a Saulo, verso de número 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Não é? Tudo isso tinha um propósito divino. A fama da igreja de Antioquia cresceu, chegou em Jerusalém, os irmãos enviaram Barnabé, Barnabé foi lá, viu, foi buscar a Saulo, e mais tarde, Barnabé e Saulo vão ser enviados como missionários para outros lugares. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários que foram enviados a missões transculturais. Foi através do trabalho de Barnabé e de Saulo, que mais tarde conhecido como Paulo, né, para que a Europa se tornou cristã. Paulo atravessou a Macedônia, Paulo foi de Corinto, Paulo foi até Roma pregando o evangelho, não é? Foi então através do Paulo que nós podemos dizer que a Europa se tornou um continente cristão. Como vimos então até na lição anterior, falando do avivamento pessoal, Deus levanta homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente europeu, não é? Que naquela época ainda era novo, hoje que nós chamamos de velho continente europeu. E hoje a Europa precisa e continua necessitando que missionários se levantem. Por toda a Europa tem brasileiros espalhados que podem ser usados tanto na evangelização dessas nações como Londres, Portugal, Espanha, Holanda, França. É importante que o evangelho continue sendo pregado e anunciado. Vamos à evangelização e decadência espiritual da Europa. Pouco falamos. A partir da Europa, o evangelho também se espalhou para o mundo. Chegou à América com os crentes peregrinos que vieram, de Inglaterra e trouxeram o evangelho à América do Norte. Também o evangelho alcançou a África, né? Podemos destacar o trabalho de David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhou muitas almas para o reino de Deus. E outros movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam por todas as partes. Lemos a história de grandes missionários como Hudson Taylor, que foi missionário na China de 1853 a 1905, e outros missionários que deram sua vida na obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensa, a Europa, que havia dado tantos missionários ao mundo, hoje se transformou em um continente pós-cristão, tornando-se um dos lugares hoje mais carentes para o evangelho de Cristo no mundo. Os crentes europeus se acomodaram e deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a sua terra, não é? Há países no velho continente hoje que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja, não é? Muitas igrejas grandes pela Europa, mas estão vazias. E é importante que haja um novo avivamento na Europa, um novo clamor. Então, o clamor pelo avivamento espiritual é importante. As missões transculturais são atividades missionárias que vão cumprir a última etapa da missão da igreja na terra.
de levarmos o evangelho até os confins da terra. Antes da volta de Jesus, eles concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou aos seus discípulos: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Nós devemos hoje pregar a nova geração, que tem se tornado uma geração secular, uma geração que não ouve mais. E por isso nós precisamos do avivamento novamente, para que o objetivo missionário possa ser alcançado, que a Europa, que já provou de grandes missionários no passado, que venha a se despertar novamente através de um trabalho missionário intenso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo missionário que só pode ser alcançado se estivermos vivendo um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, mas não é só os pastores, líderes, dirigentes, diáconos, membros, que Deus possa reavivar a sua obra. Em todo mundo, oremos como Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. A sinopse, tópico 3, o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Com isso, nós terminamos o tópico 3 da nossa lição. Vamos agora para a conclusão dessa lição sobre a missão, da igreja, o avivamento de uma igreja e a missão da igreja. O avivamento está diretamente ligado com a missão da igreja. Vamos para a conclusão, então. Os cristãos que são avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja de levar o evangelho a toda a criatura. Um cristão avivado, ele vai ter amor pelas almas, ele vai sentir amor pela obra de Deus, ele vai cooperar com a evangelização local, com a evangelização regional, que é um pouco mais distante, e com a evangelização transcultural, levando assim o evangelho a outras culturas. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século dessa falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, como a manifestação de dons do Espírito Santo e um fervor na busca pelas almas perdidas. Há muita gente ainda que precisa ter um encontro com o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Essa é a missão maior da igreja. Essa é a missão que Jesus deixou para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que nós possamos provar de um avivamento para que realmente possamos cumprir a missão da igreja. Amém? Bom, para reforçar, nós vamos às perguntas e às respostas da lição de hoje. Primeira pergunta: como os discípulos estavam diante de Jesus triunfante e glorioso e, por que não dizer, ressurreto? Vamos à resposta. Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem como órfãos abandonados, apesar de Jesus dizer que não os deixaria órfãos. Por isso, Jesus lançou-lhes em rosto a incredulidade, mas depois deu a ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Segundo, que mandato o Senhor Jesus deu aos discípulos? Exatamente, ele deu a ordem para que eles fossem e pregassem o evangelho, ou seja, aquilo que nós chamamos de grande comissão, né? Alguém já dizia, missão é aquilo que você faz sozinho, comissão é aquilo que você faz com ele. Amém? Que nós possamos realizar a obra de Deus com o Espírito Santo de Deus. Terceiro, qual o modelo de evangelização dinâmica local? O método de evangelização dinâmica, a resposta é: não é só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas é realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros, por onde nós vamos, que nós possamos levar o evangelho.
Essa é a maneira dinâmica de evangelizar. Quarta pergunta, o que são missões regionais? Bom, missão regional é aquela que é realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial, ou seja, no estado brasileiro, que foi o exemplo que nós temos na lição, seria diversos municípios, cidades do interior fora da cidade da onde nós estamos. Isso seria missões regionais. Bom, então agora vamos à quinta pergunta. O que são missões transculturais? Missões transculturais, já está falando, né? São de outras culturas. São aquelas que envolvem missionários ou atividades missionárias para cumprir a última etapa da missão, ou da igreja, até os confins da terra. Então nós temos a obrigação de levar o evangelho até os confins da terra. Amém? Bom, espero que você tenha apreciado a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. E semana que vem nós estaremos estudando a lição 12, o avivamento ou vivendo no Espírito. Como é importante aprendermos a viver no Espírito, dirigidos, controlados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um verdadeiro avivamento. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical.